Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Sejam bem-vindas à noite de hoje. Boa noite a todos os nossos amigos do Jesus em Família, da Sociedade Espírita Paz e Amor no Facebook e também do YouTube, do canal da Sociedade Espírita Paz e Amor. Sejam todos muito bem-vindos neste dia frio aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre hoje fez muito frio, mas eu costumo dizer que nada se compara com Bagé, no Rio Grande do Sul, onde moram os meus familiares, que lá sim está muito frio. Mas a gente tem gente de todos os lugares do Brasil e também do mundo, né? Chegando, então a gente não sabe qual é a temperatura aí onde você está, mas com certeza ela vai aquecer, porque nós vamos chegar no seu coração com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Porque aqui é a casa onde você vai encontrar a sua conexão com a casa de Jesus, que é o nosso planeta, não é? Então, pessoal, eu convido a todos vocês para que a gente possa fazer a nossa prece de abertura. Lembrando que esse trabalho é um trabalho que incentiva o culto do Evangelho no lar. Que é o quê? Aquele momento em que, pelo menos uma vez por semana, a gente se conecta com os amigos espirituais e eles vêm até a nossa casa para promover todas as benfeitorias, reorganizar as energias, harmonizar e purificar o ambiente, de forma que uma vez por semana a gente marca dia, marca horário e a gente deixa uma jarra de água ou uma garrafa de água para fluidificar, enquanto a gente abre o nosso evangelho ao acaso, lê um pequeno trecho do evangelho, depois as pessoas comentam, os familiares comentam. E em seguida faz o encerramento com uma nova prece, ali onde você vai listar as suas necessidades, porque esse é o momento onde a gente deve pedir tudo que a gente precisa, mas tudo mesmo, porque Jesus, a gente precisa abrir o nosso coração para Ele, como se realmente, e Ele é o nosso grande irmão, aquele que vai nos auxiliar naquilo que nós precisamos resolver. E a gente vai vendo que as coisas vão se clareando, os problemas vão ficando menores, a gente vai conseguindo soluções para as pequenas e para as grandes, para os embates da nossa vida, tá bom? Então, agora me acompanha mentalmente, que a gente vai fazer a prece para iniciar o nosso trabalho do culto do Evangelho no lar, ok? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pedindo que, neste momento, nós possamos esquecer um pouquinho dos nossos problemas, deixar de lado as nossas preocupações, para que a nossa mente possa se asserenar e nós possamos receber os fluidos magnéticos que vêm através desses benfeitores espirituais. Neste momento, uma grande equipe espiritual está se destinando a atenção a cada um dos lares que se conecta conosco. Pela internet, os lares que estão conectados, eventualmente até mesmo pelo celular. E desta forma, nós vamos recebendo esses amigos espirituais. Para que no momento em que nós estejamos ouvindo as palavras da palestra da nossa irmã logo em seguida, eles possam ir realizando aquele trabalho espiritual que nós estamos necessitando. E dessa forma, pedimos a permissão à corrente socorrista de paz e amor e a todos os benfeitores ligados a esse trabalho do culto do Evangelho no lar, para que nós possamos dar início à noite de hoje. Com a nossa querida amiga, a mãe da Andressa, porque depois que a gente tem filho grande, a gente não é mais a gente é a mãe deles. Vou chamar a nossa querida Luísa Cardoso, uma grande divulgadora aqui do nosso trabalho de Jesus em família. Já de antemão queremos te agradecer, porque você realmente leva a possibilidade de que outras pessoas conheçam o nosso trabalho, né? Que não é nosso, é apenas um micro pedacinho desse grande trabalho do nosso Mestre Jesus. Então, seja bem-vinda, Luísa.
E a palavra é tua. Boa noite, obrigada, né, pelas palavras. Mas realmente nós somos mensageiros de Jesus. O trabalho, né, nós somos mero instrumento de um ser muito maior, né? E para hoje nós vamos trazer a reflexão de Vinhas de Luz, né? Vinha de Luz, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E a lição que coube hoje para nós refletirmos é de número 86. Saibamos confiar. Não andeis, pois, inquietos, disse Jesus, lá no Sermão da Montanha, né? Um dos itens que ele tratou, que ele trabalhou lá no Sermão da Montanha, que é que não andássemos inquietos. E o título lá no Evangelho de Mateus é sobre o possuir. Então, no sermão, Jesus, né, disse, não inquieteis pelo que há de vestir, pelo que há de comer, né, porque Deus cuida de nós. Vamos procurar primeiro, né, procuremos todos nós primeiro o reino de Deus e as suas coisas, e tudo o demais, né, nos será acrescentado, porque Deus provê a planta, os pássaros, que nós possamos cultivar aqueles tesouros, né, todos nós, que o ladrão não rouba nem arromba, que a traça não come, né, que não é destruído porque não são bens materiais. Jesus jamais disse que nós não nos preocupássemos também com as questões materiais, porque nós somos matéria e ainda estamos aqui encarnados e precisamos destas questões materiais, mas que colocássemos em primeiro lugar nas nossas vidas, né, o reino de Deus, a sua justiça, né, tudo aquilo em primeiro lugar. Ele não disse única e exclusivamente. Então, lá, né, Mateus escreveu lá, o que Jesus disse, né, não andeis, pois, inquietos. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. E neste momento, né, pelo qual estamos passando, ele nos traz, né, Emmanuel, através dessa mensagem, nos traz também a precaução, a prudência nas nossas atitudes, os cuidados que nós devemos ter como cristãos, porque somos espíritas, e ser espírita é ser cristão, né? É seguir a Cristo nos seus ensinamentos. Quando aqui Jesus passou, deixou todo um código de vida para que nós seguíssemos, né? O mapa verdadeiro da felicidade. Então, ele, nessa questão, né, ele nos diz que a indiferença ou a responsabilidade não pode fazer parte das nossas vidas. E, nesse momento, nós devemos cuidar da responsabilidade, devemos ter prudência com as nossas atitudes, nas ações diretas ou naquelas atitudes indiretas, né? Na nossa conduta, os cuidados com a saúde, o cuidado com o corpo, o cuidado conosco e com todos aqueles que convivem conosco e aqueles que, de alguma forma, possuem contato conosco, com todos aqueles cuidados que hoje são orientados, né, pela saúde, né? E também o mestre que preconizou a oração e a vigilância não acolheria a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Muitos precisam sair para as ruas, né, trabalhar, porque faz parte da sua atividade se deslocar de casa. Muitos estão em home office, né, mas nem todos têm essa condição. Então, quando fizermos isso, com todos os cuidados que devemos fazer, né? Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Jesus nos alerta em relação a esse pessimismo crônico que muitos passam, né? De só ver as coisas negativas em tudo,
Lá em 1865, está lá na Revista Espírita do mês de novembro, onde, naquele momento, estava passando por uma epidemia. Kardec, né, eu não vou dar toda a íntegra do que está lá escrito, do que Kardec escreveu, para que procurem também, né, e busquem esse conhecimento que nutre a nossa alma e nos instrui, né, nesta fé raciocinada que todos nós buscamos. Mas ele colocou que o pessimismo, né, inclusive o médico que o atendeu quando encarnado, transmite essa mensagem, que o medo, a angústia, a aflição, ela é tão perigosa para o organismo quanto a peste. Então, hoje se tem conhecimento das doenças psicossomáticas, aquelas que envolvem o nosso ser quando tomado de angústia, de aflição em excesso, não descuidados, né? Não de nos cuidarmos, de nos precavermos, mas aquele excesso. Os extremos, né, é o que nós buscamos, o caminho do meio. Os extremos, o descuido ou excesso de cuidados, né, de angústia, de preocupação, estes traz malefício para nós. E lá o médico diz que o quanto isto é perigoso para o nosso organismo, que isso abre um caminho de doenças no nosso próprio organismo, doenças estas criadas por sentimentos, por pensamentos e por emoções não trabalhadas ainda em nós. Não estamos falando em relação às doenças emocionais que precisam de um cuidado médico e que deve ser buscado. Nós estamos falando daqueles nossos pequenos descuidos diários, em que nós nos descuidamos pouco a pouco, né? Ontem ainda a Márcia falou sobre o amor de Maria, que nós ainda não alcançamos, e o André falou sobre o perdão aos adversários, que ainda estamos caminhando para isso. Mas que bom que nós já estamos iniciando tudo isso, né? Mas o que é feito, né, é do combate ao pessimismo. Hoje, com a mídia, da forma, né, que a cada instante nós estamos recebendo toneladas de mensagens, o cuidado que devemos ter, porque estamos sendo, né, os mensageiros também de energias, de pensamentos, de sentimentos, quando nós transmitimos, passamos adiante coisas que são para instigar ainda aquele nosso instinto, aqueles nossos sentimentos que ainda precisam ser trabalhados em todos nós, né? Pede apenas o combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos em pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Todos nós, né, melhoramos pouco a pouco. O máximo que ocorre é estacionarmos em uma encarnação, mas todos nós, né, a cada encarnação, nos propusemos a nos melhorar um pouquinho. E nesse momento, nós estamos sendo os discípulos de Jesus. E com uma força que talvez possamos, né, desconhecer. Nós temos lá no livro Nosso Lar, um romance que recomendo também a todos os irmãos, tem online, quem está com dificuldades para ler, tem muita coisa online, mas busquem, por exemplo, a Federação Espírita, busque as federações, né? E tem o Nosso Lar, inclusive em PDF, de fontes seguras. E lá no capítulo 42, André, não vou falar todo o capítulo, não vou dar spoiler do nosso estudo, né? Mas lá no capítulo 42, Narcisa, a enfermeira lá, né, daquele ministério, onde o André Luiz está começando o seu estágio, né? Como alguém, né, que quando encarnado foi médico, desencarnou, precisou ser atendido e se propôs a ser um trabalhador do Cristo lá em Nosso Lar. E Narcisa avisa lá naquele período anterior à Segunda Guerra Mundial de que precisava ser feito um estudo, todo um trabalho, né, uma
aperfeiçoamento dos trabalhadores de nosso lar, para dissolver essas energias que lá naquela época da Segunda Guerra Mundial estavam sendo distribuídas, tão danosa que impediam ou prejudicavam o trabalho dos servidores do Cristo. Porque o medo dos encarnados, a angústia gera energia, e eles teriam que, em primeiro lugar, combater tudo aquilo. Hoje nós somos discípulos de Jesus, nós estamos passando por um momento que nós pedimos, nós entramos na fila para esta prova. Né? Hoje a nossa aula com o Cindo, inclusive, foi dessas provações coletivas. E se alguém quiser aprofundar, não vou poder fazer isso agora, né? Vá lá no Livro dos Espíritos, tem na Federação Espírita Brasileira, online, né? Pode ler. Vai lá a partir da questão 258, que nós escolhemos as provas, porque nós precisamos dela. Inclusive, lá diz, quando quer galgar novo trabalho, vai lá e faz um concurso, concorre com vários, mas a maior concorrência é consigo, com seu aperfeiçoamento, com o que conseguiu estudar, com o que conseguiu, né, colocar em estudo, em prática, para sua estudo, para poder prestar uma prova, um concurso público, por exemplo, a gente se dedica muito, porque quer melhorar, né? Então, nós reencarnamos, e essa etapa pela qual estamos passando, e que lá na revista Espírita de 1865, do mês de novembro, cujo título é A Cólera e o Espiritismo. Nós, como espíritas, não estávamos isentos lá na época de também passarmos pelaquela doença, se encarnados na época, assim como não estamos hoje. Mas qual é a diferença e o consolo que nos traz? Nós estamos aqui de passagem, nós sabemos, devemos ter todos os cuidados com este corpo que nos conduz para melhoras, para as conquistas materiais, mas especialmente para as conquistas espirituais. E devemos ter todos esses cuidados, e Kardec lá faz uma abordagem que eu sugiro que todos leiam, porque é muito linda, é bem extensa, mas o efeito desses sentimentos faz para nós, né? Para todos nós. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. A maior prova que nós temos hoje, a maior conquista que nós precisamos fazer é de todo esse sentimento ainda que existe dentro de nós, de tudo aquilo que estamos carregando, que precisamos melhorar, nos organizar, que precisamos botar em prática, porque recebemos tanto conhecimento, recebemos uma vastidão imensa, de várias formas de usufruirmos desse aprendizado, mas precisamos colocá-lo em prática. Primeiro lugar, em nós. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que dirige, né? O título de hoje já é Saibamos Confiar. A quem nós estamos confiando esse cuidado de nós mesmos, né? Qual é a confiança entregando esse cuidado que nós estamos recebendo? Para quem, né? Porque quando não se tem em quem confiar como um ser superior, a gente se sente órfão, e nós não somos. Nós não somos órfãos, nós somos cuidados. Quantos milênios passaram em que Deus preparou tudo isso para que nós pudéssemos usufruir, né? A Terra, o planeta Terra, ele tem mais idade do que o próprio homem nela, né? Em todos os lugares há derrotistas intransigentes. Nós sempre vamos encontrar aqueles que não acreditam no melhor, que não acreditam na renovação, mas nós, como espíritas e como cristãos também, porque Jesus disse,
Na casa do Pai há muitas moradas, e eu vou prepará-las, né? Que moradas que nós queremos ter depois, né? Que agentes nós estamos sendo de saúde, de bem-estar, de conforto, de consolo, de ânimo. Que agente nós estamos sendo? Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura do zênite. Nós sabemos que toda manhã o sol vai nascer, mas a gente precisa abrir a janela e olhá-lo. Mesmo nos dias de chuva, ele está lá para nos transmitir aquilo, né? Nós temos fases na vida, temos época aqui no Rio Grande do Sul de chuvas intensas, de frio, mas temos de calor, às vezes tem épocas que nós temos 4 estações num dia só, né? Mas como nós estamos nos comportando frente a todas estas estações na vida? Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Às vezes as pessoas estão fazendo campanha e alguns acham, né, que aquilo não deveria ser feito, que não é uma atitude correta, que é o governo quem tem que fazer, que são outras. Não somos nós, se está próximo de nós, o que está próximo de nós é nossa tarefa, foi para nós enviado. O governo tem seu compromisso, se ele não cumpre, a responsabilidade não é nossa, é dele, né? Daqueles, não estou aqui analisando nem julgando, mas estou dizendo que se nós não fizermos, alguém vai fazer. Mas que possamos nós, dentro dos nossos limites, com todos os cuidados, fazermos tudo aquilo que está ao nosso alcance. Porque temos tido tantas oportunidades, porque as necessidades estão sendo cada vez maiores. Marcham atormentados por desconfianças atrozes, e por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Às vezes o serviço está dentro do nosso lar, a tarefa está no nosso lar. Nós não tínhamos mais tempo para nada, era uma correria danada, né? O mundo, de repente, parou. E aquele quadro de Jesus na porta, batendo a porta, em que a chave e a tranca, né, da porta está só pelo lado de dentro, está fazendo cada vez mais sentido. Porque nós estamos em nossos lares. Hoje, não são os professores os responsáveis pelos desatinos, entre aspas, de nossos filhos. Hoje, nós temos que dar conta deles. Alguns hoje têm sobrecarga porque tem que cuidar da casa, do filho, do trabalho, né? Se sente. Foi toda uma reorganização que nós fizemos. Muitos se queixavam, se eu tivesse mais tempo junto com a família. Agora estamos tendo mais tempo junto com as nossas famílias. Mas também está aflorando tudo aquilo que nós precisamos trabalhar em nós. Nós estamos tendo uma oportunidade ímpar, como há muito tempo não tínhamos, de recebermos em nossos lares a doutrina que buscávamos no centro espírita. E Jesus disse, onde 2 ou 3 estivessem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele está junto conosco, aonde nós estamos. Mesmo que alguém more sozinho, quando faz uma prece, conecta com o ser superior, com Deus, ali o anjo da guarda vai se colocar. Já não está mais sozinho. Mas, normalmente, nós estamos com uma nuvem de auxiliares, como a Grace falou no início, o Evangelho no Lar, fazendo uma vez por semana, quem não souber, é só entrar no site da Federação Espírita ou das Federativas Espíritas, ali tem todo o manual, porque às vezes ouvindo, né, passa batido alguns detalhes que são importantes, mas naquele dia do culto do Evangelho no Lar, nós somos recebidos por uma imensidade
amizade, às vezes de amigos, de seres que nos antecederam à pátria espiritual e que vêm ali naquele momento, no aconchego do lar, acarinhado pelas preces, nos trazer um eletivo para a alma, além dos nossos anjos guardiões, do mentor daquele lar e de todos aqueles trabalhadores do bem que recebem uma oportunidade. Imaginemos agora, eu fico imaginando todos os Jesus no lar e todos os trabalhos, aquelas correntes de luz que se formam nas cidades, que estão se unindo fora daqui da nossa cidade, estão indo para outros estados, estão indo para o exterior. É a luz divina. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos se vão mundo afora, porque nós estamos mandando. E se nós escolhermos sentimentos de amor, de bondade, ele vai embora e volta com a sintonia de todos aqueles que estamos pensando no mesmo instante. Estamos recebendo uma chuva de bênçãos, porque nossos corações estão abertos para isso. Né? E a certeza de que Deus jamais nos desampara. Aflitos e angustiados desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos. Inquietam-se com respeito à frivolidade de toda sorte e, se pudessem, pintariam o firmamento de cor negra, pura, para que a mente do próximo se lhe partisse de sombra interior. Nós temos que cuidar, ao mesmo tempo nós temos que pensar o quanto a nossa vida, as nossas ações, as nossas atitudes servem de espelho para outros. Mesmo que aquele queira pintar com cores negras, nós vamos mostrar que o céu é azul, que Jesus é amor, que Maria é aquela mãe que nos ama, que nós temos um anjo da guarda, mas jamais sem esperar que a pessoa reconheça, porque não se sabe se ele está no momento dele, mas nós não vamos perder a oportunidade com as nossas ações, com as nossas atitudes, com as nossas condutas, de demonstrar o quanto é importante servir a Deus, o quanto é importante ter fé, não que venhamos a convencer os outros, mas que possa servir de sementinha para que um dia floresça. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. Paciente, veio aqui, ressuscitou, porque ele, se não tivesse ressuscitado, não tivesse aparecido para os discípulos, ele não seria o mesmo Jesus. Mas tudo isso ele fez. Lavou o pé de um discípulo, né, para demonstrar, né, que aquele que serve é o que nós devemos servir. Né? Se tornou humilde. A confiança dele abrange as eras. Antes de Cristo, e pós-Cristo, né? Antes de Jesus é uma contagem, pós-Jesus nós temos outra contagem. Sua experiência abarca civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios, antes de reencarnar. Como Jesus, o Cristo já era o governador planetário. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero que estamos apenas começando a ser úteis. Outro dia, Sandra Della Pola, minha professora, e eu estagiária nesse momento, né, como expositora, colocou que nós estamos há pouco tempo, se fizermos uma análise, né, estamos começando nessa caminhada, Jesus. Eu vou contar uma historinha, vou ser bem breve. Havia uma princesa de um reino que recebeu do seu pai, da sua mãe, um anel que era admirado por todos os reinos. Tinha uma pedra linda, pedra mais preciosa, única. Ficou só ela com aquela lembrança no seu reino daquele anel. E um dia, indo cavalgar, como era de hábito à época, o anel caiu-lhe e bateu numa pedra e sofreu um arranhão.
Ela foi tomada de uma tristeza profunda, porque era a única joia, o único bem que tinha, mais precioso em relação à família. Tudo mais não tinha o valor que tinha aquele anel. Então, aquele arranhão chamou ourives de todas as terras. Nenhum conseguiu polir e tirar o arranhão daquela pedra preciosa dela, daquele anel. Um dia bate à porta do castelo um jovem príncipe, ourives, que era estudante lá, estagiário de um ourives, e disse: eu estou aprendendo o ofício. Eu gostaria de me candidatar a consertar a pedra, né? Se me permitir, se eu não conseguir, nada cobrarei. Se eu conseguir, então eu receberei o valor do trabalho. Aí ela deixou, passou uma semana, 2, quase um mês, e eles convivendo no castelo. É uma historinha, né? Então, eles convivendo ali, tornaram-se muito amigos, e um dia ele disse: agora eu terminei o trabalho. E trouxe para ela o anel. Ela olhou, ficou encantada. Daquele risco naquela pedra, ele fez uma folhinha, outra folhinha, fez as pétalas e transformou aquele risco em uma bela rosa. Depois passaram os dias, eles acabaram se namorando e casaram-se, né? O essencial é invisível aos olhos. A coisa mais importante, né, está naquilo que nós fizemos, dos arranhões que nós recebemos. No que estamos transformando, né? Esse momento, né, é para nossa reflexão. Do que estamos fazendo com esse risquinho, porque se considerarmos a vida, que é eterna, essa passagem aqui é muito instantânea perto da eternidade. Nós já vivemos antes, estamos retornando e vamos ter outra oportunidade. Vamos transformar em flores, em pétalas de rosas, em folhas verdinhas, aquele risquinho que de um caule se transformou numa flor. Vamos espalhar flores pela nossa caminhada. Vamos ser instrumento, sem esperar retorno, sem esperar que flua no outro, sem esperar e compreendendo o limite de cada um, mas espalhando otimismo, boa vontade. Nós não estamos aqui por acaso, e nenhum de nós, aonde quer que esteja, deixa de ser um instrumento divino a serviço do bem. Jesus conta conosco. Que nós possamos nos fortalecer, que possamos nos munir desse otimismo, não é deixar de ver o que está acontecendo, não é ignorar as coisas, é o que nós estamos fazendo com tudo isso. Por quê? Para quê? Não por quê, perdoe-me. Para quê? O que eu preciso aprender, o que eu preciso em mim mesmo, dar uma oportunidade de crescimento. Que conhecimentos eu preciso buscar? Que nós possamos, com essa breve, o tempo, né, voa rapidinho, quando a gente vê, já se foi, né? Mas agradeço a todos a paciência, a compreensão, o auxílio da Grace, do Paulo e de toda a corrente espiritual e material da Paz e Amor, porque sozinhos nada somos. Nós precisamos, né, de tudo isso. Sintam-se todos abraçados, todinhos, né? Os online, que eu não os vejo, e aqueles que eu sei que estão online, né? Sintam-se assim, ó, abraçados, envolvidos, que pétalas de rosas perfumadas possam chegar nos corações de vocês. Acreditem, quando o Chico diz, tudo passa, isso também passará. Ele disse para a gente acreditar sempre, porque Maria também já disse antes, tudo passa, isto
também vai passar. E nós vamos crescer muito, se soubermos aproveitar esta oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Luísa, pela emoção das suas palavras. O importante é tocar os corações, e você sabe fazer isso, né? Luísa, sabe que você estava aqui falando, né? E eu estava lembrando que tem uma historinha, que falou em historinha, eu gosto de historinha também, né? Mas esse aqui, que é o meu marido, tá sempre falando pra gente assim, importante é você ver como está o copo. Um copo servido de água até a metade, ele pode ser visto de duas formas. Ele pode ser visto meio cheio, como é que é, meu amor? Um meio vazio. Um copo pode estar meio cheio ou meio vazio. Tá com água até a metade o copo. Você pode ver que ele está meio vazio, ou você pode ver que ele está meio cheio. Então depende da ótica, né? E é exatamente isso que você colocou nas suas palavras, né? De otimismo. A gente pode ver as coisas pelo lado negativo, sim, mas também a gente pode ver como uma grande oportunidade, que é uma grande oportunidade para a gente poder evoluir. Me diga uma coisa, Luísa, qual foi o primeiro livro espírita que você leu? Você lembra? Você lembra? Foi um do Divaldo Pereira, não, foi do Bezerra de Menezes, A Vida de Bezerra de Menezes. Aquilo me tocou, assim, muito, muito, muito. Por quê? Por que te tocou? Me tocou porque eu era de uma outra doutrina, de uma outra filosofia religiosa, que eu tenho maior carinho, maior respeito. Sim, nós somos cristãos, né? Como já era cristã? Sim, eu era metodista, né? Que eu tenho um carinho enorme, inclusive me dou muito bem com o pastor que tinha na época, então era de uma família tradicional metodista, né? De construtores de igreja, de capelas, auxiliares. Eu queria ser pastora, né? Mas depois eu mudei de ideia, né? E muitos anos depois que eu conheci a doutrina espírita. E eu sabe a luz, aquela que tu... eu encontrei, sabe? Não que fosse ruim, não. É que as perguntas e os questionamentos eu vivia incomodando o pastor. Eu encontrei na doutrina. E por que o livro do Bezerra foi tão importante para ti? Porque o Bezerra me tocou, o médico, a vida dele... Porque o meu sonho era ser médica, mas eu não consegui, porque não era para ser. Né? Então, aquele médico com aquela atitude, com aquele coração, com aquele sentimento, é esse médico que nós precisamos na vida real. O médico do corpo, mas o médico das almas também, porque ele não tocava, ele não atendia só o corpo das pessoas, ele atendia o sentimento, ele atendia o ser humano de forma integral. Né? Que legal. Muito lindo, eu achei assim, foi uma história maravilhosa, e até hoje é para quem eu peço primeiro. Repete o nome do livro para nós. A Vida de Bezerra de Menezes, Vida e Obra de Bezerra de Menezes. Lindo livro. Lindo, então lindo. Tá bom. Mais uma dica, né? E eu sempre tive muito carinho pela área da saúde. Né? Tenho amigos que são da Associação Médica Espírita brasileira e vários locais, né? Então eles sabem que eu tenho um carinho enorme por eles, por todos os médicos, né? E por todos os profissionais da área da saúde, né? Que eles têm um trabalho que, quando encontram a doutrina, quando encontram não somente a doutrina espírita, mas a doutrina do Cristo, a doutrina de Jesus, quando são cristãos, o atendimento é diferenciado, né? Não que os outros também não estejam, tem muitos médicos, inclusive que são ateus, que são mais cristãos, alguns, porque eles colocam na prática aquilo que Jesus ensinou, mas unindo esse conhecimento da espiritualidade, onde vê o paciente como um ser integral,
ele tem um diferencial. E lá nas obras do André Luiz, nós vamos ver que com o tempo isso vai ampliando, né? Inclusive hoje, né, tem um livro que está sendo estudado nos Estados Unidos com a base médica, né, científica, né? Mas aí não vou aprofundar muito, senão vou... Sim, agora a gente vai ter que encerrar, porque nós não somos só nós, né? A gente tem equipe pessoal trabalhando com a gente. Mas te agradeço muito pela participação. Fica mais uma dica aí, a Luísa falou no nosso lar. Toda essa obra do André Luiz é maravilhosa. Então, a vida do Dr. Bezerra de Menezes são livros maravilhosos que a gente pode se abastecer deles para poder realmente nos fortalecer no nosso dia a dia. E você que nos acompanhou até agora, nós te agradecemos muito pela tua companhia, agradecemos muito pelas preces que você tem feito com a gente, porque através dessas preces, o plano espiritual também pode se servir de recursos necessários para promover a benfeitoria em ambientes que sejam necessários, que a gente às vezes até nem sabe quais são, tá bom? Vamos encerrar? Então, peço que você me acompanhe mentalmente e nós, então, vamos agradecê-lo, então, pela oportunidade de estarmos todos juntos. Vamos mentalizar todos os nossos entes queridos, os nossos familiares, aquelas pessoas que estão necessitando de saúde. Vamos pedir também para que Jesus receba o nosso pedido de perdão pelas nossas dívidas. Vamos pedir também perdão por aqueles que nós ainda não conseguimos perdoar. Vamos pedir que Deus nos auxilie a nos tornarmos melhores a cada dia e aprender a exercitar cada vez mais o amor ao próximo, a ver os nossos irmãos, os nossos semelhantes do caminho, como vemos a nós mesmos. Deus de infinita bondade e sabedoria, neste momento nós vamos encerrar esse trabalho, te agradecendo imensamente por esta oportunidade. Que todos aqui conectados sejam envolvidos por bênçãos de muita paz, de muito amor e de muita luz. Que assim seja. E assim, então, encerramos mais um culto do Evangelho no Lar aqui no nosso grupo Jesus em Família. E agora na sexta-feira, né? Sexta-feira a gente tem mais Jesus em Família e no sábado temos Paz e Amor Virtual às 15 horas. Jesus em Família às 21 horas, sempre nas quartas e sextas. E as palestras da Paz e Amor Virtual na parte da tarde são nas quartas e nos sábados às 15 horas. E nas terças-feiras às 20h30 nós temos o apoio espiritual. Então, não tem desculpa, é só se ligar aqui com a gente. Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!